Um prédio secular, de onde saíram juristas importantes do país, sofre com o tempo. A estrutura em ferro da Faculdade de Direito do Recife é atacada pela maresia da capital de Pernambuco e ameaça ruir. Uma reforma que começou há mais de 10 anos teve problema na licitação e o caso foi parar na Justiça. De arquitetura eclética datada da segunda metade do século XVIII, o prédio da Faculdade de Direito do Recife tem ares palacianos. Fica bem no meio do caminho de quem atravessa o Recife em direção à parte mais antiga da cidade. De tão imponente, sempre chamou a atenção de quem passa pelo local. É um privilégio de estar aqui num lugar histórico para a cidade, para o estado. Inaugurado em 1911, depois de 40 anos em construção, o edifício tem a estrutura básica toda em ferro e elementos bastante particulares nos acabamentos. Desde os mosaicos do piso, vitrais, até detalhes decorativos nas paredes e teto. Com tanta beleza, o prédio foi inscrito no livro de Belas Artes e é um patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um edifício que tem características construtivas extremamente interessantes, peculiares. Por isso, esse tombamento, a importância dele como um exemplar da arquitetura desse estilo e dessa forma de construir, uma forma palaciana, para a cidade do Recife e para a arquitetura do país como um todo. Um prédio tombado em nível federal. Com mais de 100 anos de atividades, o prédio da Faculdade de Direito do Recife, que hoje pertence à Universidade Federal de Pernambuco, formou grandes juristas, como Pontes de Miranda e Joaquim Nabuco. Mas a idade avançada do prédio também requer atenção especial na estrutura física, que está comprometida. A necessidade de uma reforma se tornou urgente após alguns sustos. Existe uma escada que estava para cair, ainda está, ela está sendo segurada por madeiras, E minha sala era bem baixa, Então existia um perigo de ela cair, e acabar quebrando o teto. A escada ainda está amparada por pedaços de madeira. Mas o prédio está passando por uma reforma e uma restauração que estão sendo executadas em etapas. O processo licitatório da última etapa das obras chegou a ser suspenso pela Justiça Federal a pedido de uma das empresas concorrentes. O que aconteceu foi que ela não poderia nem participar da licitação, era uma questão prévia. Havia na habilitação, na apresentação dos envelopes, o envelope de habilitação e de proposta, ela não trouxe um documento específico. Mas depois de um pedido da Procuradoria Federal, o juiz reconsiderou a decisão logo em seguida, diante da urgência das obras. A Torre do Sino ameaçava cair sobre a biblioteca da faculdade e podia destruir algumas salas de aula. Tanto é bem feita a decisão da liminar quanto a reconsideração. É um juiz muito preparado, o doutor Edivaldo Batista. Ele teve muita sensibilidade, sobretudo quando se apercebeu de que a interrupção dessa contratação iria causar um dano sério à instituição. A última grande reforma do prédio da Faculdade de Direito do Recife foi concluída em 1987. E apenas em 2006, quase 20 anos depois, foi iniciada a reforma atual, que só deve ser concluída daqui a 4 anos. O grande desafio é fazer a manutenção adequada do que já foi restaurado para evitar novas grandes intervenções na estrutura no futuro. Manutenção que também requer mão de obra especializada para ser feita. Mas, segundo o diretor da faculdade, não há muito dinheiro. Alguns cuidados, corrosão, alguns cuidados que se nós tivéssemos ao longo desses tantos anos uma manutenção permanente não teria acontecido. Nessa primeira fase das obras, está prevista a reforma de toda a parte de trás da faculdade. O orçamento é de mais de 6 milhões de reais. Mas a reforma geral só será concluída com a segunda fase, que está orçada em mais 9 milhões de reais e ainda não tem data para começar. Essas obras incluem o hall nobre, pátio interno, escadas e uma pintura geral. Os alunos aguardam ansiosos para ver o prédio reformado. Mas Larissa sabe que, mesmo após as obras, a longevidade desse patrimônio secular depende da colaboração de todos. Cuidar realmente do ambiente, fazer o que for necessário, o que tiver ao nosso alcance para preservar realmente a estrutura.